Olá para você que acompanha o nosso podcast Abstract. Hoje a gente tem um convidado aqui super especial, o empresário Lucas Medeiros. Ele é fundador e CEO da empresa Concreta Assessoria e Consultoria em Licitações. Essa empresa, ela se graduou, né, na nossa incubadora da Unidade, o GTEC, no final do ano, em dezembro de 2024, e por isso a gente convidou ele para esse bate-papo, né, para a gente conversar um pouco como foi esse processo de incubação, como que foi o desenvolvimento da empresa durante esse período e também, né, os desafios e os objetivos que foram alcançados nesse caminhar dentro da incubação e também para a gente entender, né, como que a empresa está agora caminhando, né, sozinha nesse percurso aí de empreendedorismo e também para conversar um pouco com o Lucas e ver a experiência dele, né, como que foi todo esse processo. Então, seja muito bem-vindo, Lucas. E para iniciar, né, a gente queria conhecer um pouco de onde que surgiu essa ideia da empresa, como que foi esse processo, né, até a ideação, né, da empresa, de onde que veio essa necessidade de licitações, desse mundo de licitações do mundo corporativo, e também entender de onde que veio essa relação Unidade, né, com o GTEC, quando que surgiu essa necessidade de incubar a empresa dentro do GTEC. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Bem, muito bacana a iniciativa aqui da Unidade de fazer esse podcast, né? É um prazer estar aqui. E, bom, a Concreta foi um projeto universitário, foi um projeto acadêmico, né? Eu era acadêmico da Unidade de Economia e numa dada matéria de projetos empresariais, junto com o professor Maskel, né? A gente teve que desenvolver um modelo de negócio. Na época, eu trabalhava já numa empresa que desenvolvia software para a área de licitação, né? Bem conhecida também, fez parte de incubação daqui, a Effect, né? Lá eu tive a oportunidade de ter contato com o mercado de licitações, tive a oportunidade de conhecer muitos escritórios de assessoria de licitação, de conhecer a realidade de empresas que operavam no mercado de licitação, tanto pequenas e médias empresas, como também pude ter muita experiência com empresas de porte enterprise, né? Então, pude atender empresas como JBS, Kremer, Halexstar, que são gigantescos, né, e operam grandes contratos com o governo, que tinham estratégias próprias para poder ter maiores resultados em licitações. Dali veio a ideia de desenvolver um modelo de assessoria que integrasse esse know-how e essas estratégias que eu aprendi lá dentro a um conglomerado de tecnologia e dentro desse contexto de inovação, né? Porque eu acho que o modelo de inovação, de startup, ele tem uma contribuição muito grande, né, na empresa por vários pontos, né? Culturalmente, com a ideia de você, geralmente são modelos de negócio voltados para a inovação, que visam a diversidade, desenvolvimento acelerado. Então, num quadro geral, foi desenvolver um modelo de negócio de assessoria, que é tradicional, desde que existe o Estado brasileiro, existe alguém intermediando esse processo, mas com a tocada de startup e de empresa de inovação. Então foi feito esse projeto, na época eu era aluno de economia, o projeto ficou muito bom, o professor Maskel inclusive me estimulou a abrir a empresa, pedi demissão, dei início no processo, né? Me desenvolvi nessa área, aprendi a desenvolver esse trabalho. E aí começou um projeto e a gente foi crescendo, foi fechando novos contratos, né? E a empresa, enfim, hoje está no 6º ano de existência, né? E a Unidade fez parte desse processo, né? Desde o começo, tanto no projeto, né? Até a materialização, assim como incubada, né? Interessante. E durante esse processo da incubação, né, dentro do GTEC, que hoje, né, utiliza uma metodologia que se chama metodologia Midtech, né, que hoje é da CAT, o sistema CAT de incubação, como que foi esse desenvolver, né, dessa metodologia Midtech? Foi interessante para a empresa? Foi fundamental? Então, esses passos, né, desde o início ali da validação, depois geração de demanda, né, atração e assim por diante, até a empresa conseguir, né, caminhar aí sozinha com as próprias pernas. Como que foi a importância, né, dessa metodologia para vocês no desenvolvimento da empresa? Foi muito produtivo, né? Contribuiu absolutamente com a construção da empresa. A gente já tinha uma prática de participar desses projetos do governo do estado, do governo federal. A gente foi contemplado pelo Inovativa, foi graduado pelo Inovativa Brasil, também foi graduado pelo Startup SC.
e alguns outros projetos menores, e teve a oportunidade, o convite de participar do Midtech, né? E o Midtech, ele trouxe para nós uma percepção mais direcionada desses pontos de validação, de vendas, de escala, e com a oportunidade da gente aplicar essa metodologia e validar ela numa banca. Então, a cada momento que a gente poderia aplicar todo esse estudo na prática na empresa, tendo toda a consultoria, né, as aulas que a gente participou, e além disso aplicar na prática e depois ter que apresentar os resultados obtidos por essa metodologia. Então, é excelente no sentido de que você tem que se provar dentro da metodologia para que você possa se graduar, né? Então, foram vários encontros, né? Foram, acho que 2 ou 3 anos, eu não me lembro bem, de encontros mensais e semestrais, e toda vez que a gente tinha a banca era um desafio, né? Poder apresentar os resultados, e graças a muito esforço da empresa e muita dedicação a gente conseguiu acabar graduando a empresa no ano passado, né? Mas foi uma experiência incrível e que certamente para qualquer empresa que esteja no de inovação, que é da área, é necessário, é interessante que ela possa participar desse projeto. Legal. Lembrando que foi a primeira empresa, né, com essa metodologia que se graduou dentro do GTEC, né? Então, isso aí também é interessante a gente salientar. E, para finalizar um pouco, né, dessa conversa em relação à GTEC, a gente conversar um pouco sobre a empresa, né, o negócio em si, o ecossistema, né, como que isso também auxiliou? Vocês tinham acesso a mentorias, a consultorias, né, também dentro dessa metodologia, inclusive por estar dentro do ecossistema de inovação, né, ter o auxílio da universidade, a instituição de ensino, o centro de inovação, né, a incubadora. Então, isso também talvez tenha facilitado um pouco esse processo da empresa, né? Se puder contar um pouquinho como foi essa experiência. Não, excepcional, foi excepcional. Eu até lembro muito bem assim que eu tive uma das primeiras abordagens da metodologia era o contato com a Priscila, que era uma psicóloga voltada para desenvolvimento profissional, né? Legal. E aquilo marcou para mim, né? Então assim, o Midtech proporcionou um encontro que até hoje a Priscila presta serviço para nós em treinamento dentro da empresa, usando aquela metodologia que a gente analisou lá dentro, né? O ecossistema em si permite também toda essa criação de networking, né? Então, hoje, assim, o recurso é sempre escasso, né, da empresa. Então, quando tu pode contar com uma comunidade que sempre conhece alguém que pode te direcionar, que consegue te colocar em um ambiente que te propicie novos fornecedores, né, ou novos profissionais para isso. E o Midtech tem muito disso, né? Então, todas as empresas que participaram do projeto e até os patrocinadores, ali, digamos assim, as empresas mais antigas da região, mas que estavam interligadas de certa forma com o Midtech, sempre contribuíram muito com isso, né? Com tecnologia, né? Com conhecimento prático, né? Então, certamente contribuiu absolutamente bem. Show. E falando, né, agora um pouco sobre a empresa, falando um pouco desse mundo de licitações, né, queria trazer para a gente ter conhecimento também nessa área, se licitação hoje ela é para todo tipo de empresa, todo tipo de ramo, se é fácil, né, entrar nesse mundo de licitações com o poder público, né, a gente queria entender um pouco mais sobre isso. Quais que são, talvez, benefícios que seja válido para empresas que hoje talvez não participam de licitações, né? Quais que são, talvez, dificuldades? Como a Concreta hoje auxilia, né, nesse processo? É uma ótima pergunta, né? Apesar de você ter um bombardeio hoje nas redes sociais de que você pode operar licitação, né, com uma empresa que abriu há um mês, enfim, não é verdade, né? É lógico que você pode participar, mas a licitação não é para todo mundo, né? Isso é um fato. Licitação é para um grupo de empresas que está engajada realmente com esse compromisso, né? Você tem um compromisso de ter toda a documentação alinhada, ter conhecimento prático, né? Ter uma estratégia de participações, né? Então, de fato, se a empresa ela tem o interesse de ter uma estratégia consistente em licitações, de ter resultados consistentes em licitações, sim, ela precisa incorporar um mote, né, de estratégias e de posicionamento, que do contrário ela não consegue ter resultados, né? Não vão ter resultados satisfatórios, né? Então, não é para todo mundo, é para empresas que estão determinadas e engajadas para ter um produto competitivo, ter um serviço competitivo, sim, fazer bem o dever de casa em termos documentais, cumprir com as suas obrigações tributárias, né? E assim por diante.
E a Concreta ela contribui nesse processo, né? Fazendo esse direcionamento da empresa, fazendo toda essa gestão desses documentos, né? Então a nossa experiência, com todos esses anos de experiência, a gente pôde perceber que você consegue ter ótimos resultados, mas você tem que estar muito determinado para que busque isso, né? Hoje, então, a empresa, né, ela foi graduada dentro da metodologia, dentro da incubação, e também vem indo para novos caminhos, né? Você até trouxe já essa informação para a gente da questão de franquia, que a empresa ela, né, está fazendo esse novo passo, né, dentro da empresa. E eu queria entender um pouco melhor, né, como que funciona essa questão da franquia, para onde que a empresa está se expandindo, onde, né, pensando regionalmente ou nacionalmente, em que estados todos que a empresa hoje já trabalha, para a gente entender um pouquinho também dessa questão dessa expansão da empresa, né, após a graduação. A Concreta, na verdade, ela já atendeu, na sua história, mais de 350 empresas do Brasil inteiro. A gente já tem arrematado em volume mais de R$1 bilhão com esses clientes, né, durante a nossa trajetória. Na semana passada, a gente fez um pregão de 321 milhões, arrematou para um cliente nosso. Então, a Concreta, por si só, ela tem uma abrangência nacional. Sim. Inclusive, a maior parte dos nossos clientes nem é de Santa Catarina, porque o catarinense não gosta de licitar. Tem um certo pé atrás com isso, né? Mas ela é uma empresa nacional, né? Atende clientes nacionalmente. A questão da nossa escala para franquia, ela também está muito alinhada com o nosso projeto do Midtech, né? Então, no Midtech, a última etapa lá era a parte de escala. E a gente precisava apresentar lá uma relação de escala. E com os anos de empresa, de experiência, a empresa cresce, e o controle de operações ele fica mais difícil, né? E é um tipo de serviço, a licitação é um tipo de serviço que ela tem como é que eu posso colocar? Ela tem o erro licitatório, ele é irreversível praticamente. Quase todo ele, quando você tem um erro operacional, você perde o contrato, né? Então, o engajamento e a dedicação desse profissional que opera a licitação tem que ser impecável. Então, e na nossa percepção, nada melhor do que um empreendedor na ponta, que é o maior beneficiário do resultado daquela licitação, né? Sim. O assessor na ponta como empreendedor, seria o caminho ideal para a gente ter um trabalho de excelência, né? Então, o que a gente tomou como iniciativa durante o Midtech, né, direcionou na época e deu sequência nos últimos meses, foi essa migração de uma operação, o atendimento do cliente, que até então era todo feito interno, pudesse ser feito então por um empreendedor que pagasse pelo direito de fazer parte da marca, né, e atender os clientes da Concreta como um escritório da Concreta, com todo o nosso suporte, tecnologia. Então também foi um ponto que o Midtech contribuiu para nós. Durante esse trabalho a gente desenvolveu uma tecnologia própria nossa. Não porque a gente adora desenvolver software, porque é complicado demais. E caro também, né? É caríssimo, mas a gente teve que desenvolver uma tecnologia própria porque o mercado já não atendia mais as nossas necessidades. Sim. Então, a gente acabou criando um mote tecnológico de operação, somado a uma metodologia de cobrança, de gestão jurídica dos contratos, né? E comercial e posicionamento de marca, que fazia mais sentido então a gente poder abrir e escalar para um modelo de franquia, que o empreendedor atende o nosso cliente, em contrapartida a gente cuida do posicionamento da marca, do financeiro e da tecnologia, né? E hoje a gente conseguiu abrir o primeiro escritório em janeiro, no Rio de Janeiro, né? Está sendo uma experiência fenomenal, espetacular, a qualidade do atendimento é incrível, a franqueada ela está extremamente contente com a operação dela, né? Ter os próprios clientes, a própria empresa e fazer parte de uma marca que dá segurança para ela, né? E aí estamos em vias de fato agora de abrir o escritório no Distrito Federal e um em São Paulo, né? Então, mas a nossa meta para 2025 ela é bastante conservadora. Então a gente quer ter no máximo 4 escritórios agora em 2025. E preservar muito ali esse primeiro contato, entender como é que vão ser essas experiências. Sim. E aperfeiçoar ela, né? E aí, em 2026, poder entregar redondo essa operação. Como o software ele acaba criando uma possibilidade de negócio, eventualmente a Concreta no futuro também vai oferecer algumas soluções em tecnologia que a gente que
que acabou sendo compatível para nós internamente, mas vai acabar oferecendo isso para o mercado, para quem é licitante também. Mas isso já é um assunto já para outro momento, Pro né? futuro. Para o futuro. Interessante, eu até ia te perguntar, né, em relação ao futuro, mas aqui tu já me deu um spoiler, então quais que são as visões aí para o futuro da Concreta? E eu acho que para finalizar, né, eu acho que já a gente tem bastante, conseguiu entender bem, né, esse processo da incubação da empresa dentro do GTEC, como que é o processo da empresa também. O que tu deixa de dica, né, ou até conselho para empreendedores ou pessoas que estão querendo criar um negócio do zero ou levar para dentro de uma incubação, né? Qual dica talvez que tu leva, né, que dentro do teu aprendizado, né, nesse processo de empreendedorismo, quais que talvez foram as dificuldades que hoje tu poderia dar uma dica para essas pessoas? Olha, eu acho que... Não acho, né? Na verdade, eu tenho certeza. O principal fator ali que vai predominar para você conseguir emplacar um modelo de negócio que dê certo é você ter coragem. Isso é um fato. Mas eu sempre tive um cuidado muito grande de tomar risco, mas poder sempre calcular esses riscos, né? Sim. Então, assim, eu acho que a melhor forma que você tem hoje como empreender, eu diria, se fosse para dar uma dica, né, seria essencial que você se entregue ao projeto, assuma riscos, mas riscos calculados, né, que você consiga prever alguns aspectos. Então, por exemplo, o fato de nós expandirmos hoje em modelo de franquia está lá no trabalho escrito lá em 2019 na faculdade. Então, hoje, né, anos depois, a gente acaba percebendo que, mesmo com muita variação, muita diferença do que a gente projetou inicialmente, o cerne da questão, o ponto principal, a gente alcança. Então, é importante tomar risco e tomar riscos calculados, né? Poder fazer isso racionalmente. Sim, planejado, né? Legal. E vou deixar agora em aberto, né? Não sei se tu quer deixar algum recado. Gostei muito do papo que a gente teve, conhecendo essa história da Concreta. Realmente foi um case de sucesso para a gente, né? Como incubadora, como GTEC, para a Unidav também e para a sociedade acaba tendo uma influência, né? Empregos, a gente tem, né? Essa questão de tu ser um egresso aqui da Unidav, isso também mostra, né? Que mais um case de sucesso também nessa parte. E deixar a palavra aberta aí para tu, não sei, talvez queira falar um pouco sobre a empresa, um recado, deixar a palavra aberta para ti. Não, eu não poderia colocar aqui que o papel da universidade nessa trajetória de empreendedorismo, principalmente a Unidav ela sempre me pareceu uma universidade empreendedora, né? Porque uma coisa que eu sempre percebi muito, desde o começo, quando eu comecei, a instituição sempre foi ela sempre enaltecia muito essas iniciativas, né? O que eu acho que é um grande diferencial da instituição, né? Então, eu tenho uma admiração imensa por essa universidade, por ter participado, por ter sido egresso aqui dentro e ter desenvolvido meu projeto aqui dentro, né? E eu acho que é importante que até o acadêmico, né, o jovem que tem a vontade de empreender e que está dentro desse ecossistema possa utilizá-lo dele para poder se desenvolver e desenvolver seu projeto, né? Então, essa é um laboratório impressionante, ótimo para você colocar suas ideias a jogo e que te dá todo o suporte, né, cara? Eu tive muita ajuda, tanto dos professores quanto dos consultores e tal. Então, acho que a minha palavra seria essa, né, cara? O cara que tem a vontade de empreender e está dentro desse meio aqui da Unidav, eu acho que faz muito sentido apostar e fazer parte, se integrar ao ecossistema. Show. Então, te agradecer, né, pela participação no nosso convite aqui, por ter vindo falar um pouco sobre a empresa, também por todo esse processo da incubação, acho que foi bem interessante, né, para a empresa e para a gente também como incubadora, e também, né, levar esse assunto de licitações para mais longe, né, por meio do nosso podcast, para as pessoas que tenham curiosidade ou próprios empresários que queiram, né, entrar nesse mundo, entrar em contato com a Concreta. Então, também é uma porta de entrada aí que a gente deixa os contatos, né, de ti, né, como CEO da empresa. E agradecer o pessoal que assistiu até o final, né, o nosso podcast também. E a gente deixa, né, as informações do podcast, aí, tanto da Concreta, quem tiver vontade de conhecer um pouco mais as informações, da Unidav, dos nossos cursos também, né? E a gente fica por aí. Obrigado.